decisões são tomadas intuitivas na hora, no momento, caso a caso. Empresas com comunicação altamente eficaz tiveram valorização 47% maior na Bolsa de Valores. Confesso que fiquei intrigado. Poxa, como assim? Algumas perguntas que resolvem tudo, se não são os responsáveis, os fundadores, né, o corpo da alta liderança, quem será? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Connect Lab. Meu nome é Danilo Lima e hoje eu quero falar para vocês sobre um tema não diretamente ligado à parte tecnológica, científica, que é um dos temas mais negligenciados, chamado comunicação e alinhamento. Pode parecer meio soft demais, meio, pô, mas né, para que eu estou ouvindo isso? Mas vou dar dois exemplos em que a gente consegue perceber muito bem isso acontecendo na prática. E começar com um exemplo muito famoso no nosso Brasil, que são os times de futebol. E todo mundo às vezes sabe, mas não, ou imagina, aquele time de futebol bem entrosadinho, em que um passa para o outro, já sabe aonde a bola vai, já tem um jogador posicionado lá para poder receber a bola. Se não me engano, na Copa de 2010, a Espanha tinha um modelo de jogo chamado tic-tac. Se eu não me engano, foi nessa Copa. Que todo mundo ficava embasbacado, como que eles já sabem a velocidade no passe de bola, não tinha erros. E tudo isso vinha com um entrosamento muito grande do time, né? Então, cara, a bola, ela achava certinho quem precisava ir. Um companheiro sabia aonde o outro estaria. Então, essa dinâmica de passes, de posicionamento e de um saber o que o outro está pensando só com o olhar, imagina, num campo de futebol grande, coisas acontecendo, é um ótimo exemplo de alinhamento, entrosamento e principalmente comunicação entre o time. Um outro lado bastante mais comum do que eu gostaria e que eu já vivenciei e presenciei muitas vezes é o oposto. Quem nunca esteve numa empresa, ou então numa empresa pequena, grande, média, universidade, ONG, instituto, ICT, em que as pessoas não estavam muito bem alinhadas ou sabiam qual qual caminho, qual direção a gente estava seguindo, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes eu fico aqui no meu cantinho, desenvolvendo uma parte do trabalho, qualquer que seja, desde a parte financeira até a parte de desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, venda, comercial, marketing, estratégia, e as partes não estão conversando muito bem. Então acaba que cada um desenvolve uma coisa como se fosse uma área isolada, né? Quem nunca passou por isso em que alguém estava fazendo uma coisa, a outra pessoa estava fazendo a outra, quando a gente foi ver, pô, mas a gente está no mesmo lugar, a gente está remando para o mesmo lugar. Decisões são tomadas intuitivas na hora, no momento, caso a caso. Então tudo isso são sintomas e exemplos de uma empresa ou de uma organização onde o alinhamento e a comunicação elas não estão tão bem organizadas e definidas. Então hoje eu vim falar para vocês sobre a importância disso, e não só a importância, como a relevância de se tratar desse tema. Como sempre, vocês têm me acompanhado aqui, a gente usa bastante inteligências artificiais para apoiar o nosso trabalho, e hoje eu vou usar uma outra chamada Perplexity para a gente fazer pesquisas, muito boa para a gente fazer pesquisas. Vamos lá. E como todos vocês sabem, eu dito e falo o tempo inteiro. Gostaria que você fizesse uma pesquisa, uma busca dos benefícios e dos malefícios que a comunicação, a clareza e o alinhamento organizacional podem ter numa estratégia organizacional e no atingimento das metas e direcionamento de futuro que a alta liderança, o corpo executivo, ou mesmo o dono, fundador, entende que é o caminho a ser trilhado. Quero que você me traga fatos, dados, para que eu possa entender a importância desse tema no mundo organizacional. Legal. Então aqui a gente está usando o modo Pro numa conta gratuita, então é legal o modo Pro porque ele faz uma pesquisa um pouco mais profunda, ele faz algumas buscas intermediárias, mas nada impede, eu também uso muito o Perplexity, ele tem uma pegada, ele é um
um competidor, um concorrente do Google e não do ChatGPT. Eles têm funções diferentes, né? Então vamos lá. Benefício da estratégia organizacional, impacto no atingimento das metas de direcionamento futuro, né? Fatos e dados relevantes, que é aqui que eu queria trazer, hein? Empresas com comunicação altamente eficaz tiveram valorização 47% maior na Bolsa de Valores. Legal, 41% dos trabalhadores apontam motivos pouco claros. E pequenas e médias empresas implementam alinhamento organizacional estruturado, percebem melhorias significativas na produtividade. Ou seja, é quase que chover no molhado falar da importância de clareza, de comunicação, de alinhamento, mas o que a gente está vendo aqui são alguns benefícios concretos, que inclusive pesquisados e alguns dados, da importância que devemos dar a esse tema. E por que eu estou trazendo esse tema para vocês, né? Há um tempo atrás eu estava escutando um podcast, gosto muito de ouvir podcast, e numa recomendação de livros, olha só, do Cadu Guerra, que é o cofundador da Alu, que hoje aluga celulares e computadores, né? Ele fala sobre esse livro chamado A Vantagem, de um autor chamado Patrick Lencioni. E na época ele fala sobre algumas questões que o Patrick Lencioni levanta nesse livro A Vantagem e uma série de perguntas que todos os times que trabalham juntos, especialmente os times de fundadores ou então a alta liderança, precisam fazer e se fazer para que as respostas sejam bem ajustadas e alinhadas, porque isso vai dar um direcionamento muito melhor para o futuro da organização. E confesso que fiquei intrigado. Poxa, como assim? Algumas perguntas que resolvem tudo, ainda mais um livro chamado A Vantagem. Mergulhei fundo nesse livro, estudei não só o livro, como também outras obras do próprio Patrick Lencioni e pude entender o que ele fala sobre a vantagem, né? Então, para quem não conhece, está aqui a capinha do livro, né? É um livro rápido de ler, ele não demora muito. E o importante e que logo no início do livro ele menciona que não é nenhuma revolução metodológica que ele está propondo com esse livro. Só que talvez por isso mesmo, por ser algo simples e muitas vezes negligenciado, como eu comecei o vídeo falando, as pessoas subestimam o impacto positivo que isso pode trazer. Então, o Patrick Lencioni ele fala no livro de uma situação de uma das empresas com as quais ele trabalhou para implementar esse tipo de trabalho, em que o dono da empresa falou assim, quase como confessa que eles não fazem nada demais, eles fazem o básico muito bem feito. E o básico é basicamente isso: alinhamento, comunicação e uma palavrinha que eu aprendi aqui, que eu tenho começado a usar muito nas minhas conversas com empreendedores, aqui dentro do Connect Lab, e com todo mundo com quem eu falo, que é clareza. A gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. Então eu vou começar. O Patrick ele fala de 3 principais temas, né? O primeiro é do corpo executivo, da alta liderança. Ele está falando aqui de corporações, de empresas pequenas, mas no nosso mundo dos fundadores de startups, de techs. O segundo tópico é a construção dessa clareza, daí vem as perguntas que o Cadu falou lá atrás e que atiçaram a minha curiosidade. E o terceiro ponto, na verdade, é como é que a gente dissemina essa clareza pela organização, porque não adianta só o corpo, né, a alta liderança ou os fundadores saberem e terem essa clareza. A gente precisa distribuir essa clareza para todo mundo que está com a gente. Vamos lá, vou navegar aqui um pouco pelo livro com vocês. E o que ele fala. Vocês vão ver que meu livro está todo marcado, né? Mas aqui está a roda. Ele chama de 4 disciplinas, mas eu juntei aqui as 2 últimas, que é a comunicar clareza e reforçar a clareza. Mas eu quero falar da primeira, do time, da criação dessa clareza e da comunicação depois, né? E então, quando a gente fala dessa primeira coisa do time, a gente está falando sobre um time que precisa ser
coeso, ele precisa ser aberto um com os outros, né? Não sei vocês, mas eu já passei por lugares e empresas em que com certeza a alta liderança não era coesa, não estava todo mundo remando para o mesmo barco. Aliás, todo mundo remando para a mesma direção. Então, quase que a conclusão lógica é pensar, cara, isso aqui vai dar errado, né? O caminho que a gente está trilhando aqui não vai dar certo. E pode parecer tão básico, mas tudo isso tem que vir dessa alta liderança. Na verdade, geralmente tem uma pessoa, ou é o fundador, ou é o CEO, ou é o presidente, ou é o dono do negócio, que tem que entender a importância disso e chamar todo mundo para si. Então, alguns tópicos que ele fala muito de construir confiança nesse grupo de alta liderança. Ele fala sobre o, o conflito benéfico, porque o conflito sempre existe nesse grupo de pessoas, mas como a gente vai ver na construção da clareza, se está muito bem claro, esses conflitos eles sempre são positivos, porque a gente está discutindo realmente alternativas e caminhos possíveis para todo mundo remar na mesma direção. Então, mas a gente não pode tirar o conflito, tirar esse desconforto, porque é daí que vem a crescimento e a construção de uma visão conjunta. Algumas outras questões sobre o comprometimento, o accountability, que é a responsabilização, né? E por fim, foco no resultado global, geral, né? E isso é muito difícil, porque muitas vezes cada um quer puxar os resultados para si, né? Mas se a gente entende que a gente está numa organização, às vezes um resultado talvez não tão bom na minha área pode significar um resultado muito bom na outra área. Vou dar um exemplo concreto. Às vezes eu sou obrigado a parar o desenvolvimento da minha tecnologia no meu roadmap, porque tá tudo planejado, tudo bonitinho, mas se a gente entende que a adoção desse determinado produto, tecnologia que eu estou desenvolvendo, ela está um pouco mais lenta para o meu cliente, não adianta eu sair desenvolvendo mais coisa, porque a adoção é o que de fato importa, né? É o ter o cliente satisfeito para que eu consiga depois ter mais clientes, né? Então aqui às vezes uma área de desenvolvimento precisa dar uma parada, né? E aqui eu estou falando de qualquer tipo de tecnologia, né? Não só digital, na verdade muito menos, às vezes eu estou falando de uma tecnologia concreta, de um hardware, de um veículo, de um veículo elétrico, de uma frota elétrica, de um posto de recarregamento, enfim. Só que tudo isso tem que andar casado com o mercado, e pode ser que o mercado não ande tão rápido, né? E por fim, então isso é o que o Patrick Lencioni fala de um time coeso. Muito fácil falar e difícil construir, tá? Já vi muitos lugares, já participei de muitos grupos em que essa abertura, esse peito aberto, né? A gente chama às vezes de kimono aberto, é algo não tão simples de construir, mas uma vez que a gente chegue lá, é muito melhor a gente trabalhar com o ego fora da sala. Segundo tópico, e esse é o tópico que eu vou gastar um pouco mais de tempo, é a da criação da clareza. E especialmente nas 6 perguntas, né, que o Patrick Lencioni fala, né, não só o Patrick Lencioni fala no livro, mas o Cadu, lá naquele podcast, falou também. E eu vou falar logo quais são essas perguntas, depois a gente entra em cada uma, né? A primeira pergunta, por que existimos? Simples assim. Segunda pergunta, como nos portamos? Terceira pergunta, o que a gente faz? Quarta pergunta, como teremos sucesso? Quinta pergunta, o que é mais importante agora? E sexta pergunta, quem faz o quê? Então, vamos lá em cada uma dessas perguntas. O porquê existimos é muitas vezes encarado como uma questão filosófica, só que ela tem implicações muito concretas e muito diretas no dia a dia da empresa. Por mais filosófica que seja a nossa resposta para essa pergunta.
E a forma como a gente encara essa concretude, esse impacto no nosso dia a dia, digamos que eu seja uma empresa, vamos falar aqui, que produzo veículos autônomos para o ambiente fabril. Então, estou fazendo, na verdade, robôs que atuam em atividades muito específicas no meio fabril para fazer algumas atividades que a gente vai aumentar a produtividade, vai também diminuir falhas, né? Legal. Mas para que eu estou fazendo isso? É simplesmente para diminuir as falhas? É para aumentar o tempo de entrega, diminuir o tempo do processo desse meu, né, desse meu cliente, melhorar a qualidade da entrega, reduzir a taxa de erros, é poder fazer processos que antes não eram possíveis ser feitos, então requeriam 10 pessoas e coisas muito finas que agora a gente vai trocar. Vejam que o porquê existimos, e às vezes a gente está falando da utopia, ela vai direcionar as decisões que a gente faz no dia a dia, de desenvolvimento, de roadmap, de quem serão nossos clientes. Porque veja, se eu, ainda sendo a mesma empresa que faz robôs para o ambiente fabril, se eu estou focando em aumentar a produtividade desse meu ambiente fabril, eu vou sempre... Produtividade é a quantidade de coisas que eu faço por tempo, né, ou por alguma unidade de medida. Então a gente vai sempre usar isso como uma métrica de sucesso. Então eu estou fazendo mais, né, mais produção por dia, por hora, por mês. Agora, se eu quero reduzir taxa de falha, eu vou focar muito na qualidade. Talvez no robô vai ter uma câmera que ela vai precisar ser com uma resolução muito boa. Ele vai precisar ter redundâncias, porque o foco aqui é qualidade, não é produtividade. Toda produtividade tem ali uma faixa de erros aceitável. Na qualidade, a gente está querendo reduzir essa faixa de erro. Tudo isso diz o porquê e como a gente vai direcionar as nossas atividades. E ter isso muito claro ajuda nas decisões do dia a dia, não só da alta liderança, mas do pesquisador, do desenvolvedor, do cara da manutenção. Tudo isso eles vão saber o que eles precisam otimizar, pensar ao tomar uma decisão longe da alta liderança. Então, primeira pergunta, por que existimos e a importância dela. Segunda pergunta é como nos portamos ou como agimos. E aqui a gente está falando de valores mesmo, né? De valores. E a importância dos valores é que na hora que a gente põe no papel o que a gente permite e o que a gente faz, é a tão propagada cultura organizacional. Porque a cultura não é o que um ou outro fala, o que está escrito na parede, é o que todo mundo faz. Então, se a gente fala que a gente preza pela qualidade, eu tenho que incluir essa qualidade nos processos, na forma como eu trago pessoas, na forma como eu converso com o meu cliente. Tudo faz parte desses valores, do como eu ajo e como eu me porto. E aí tem vários tipos de valores, né? Tem os núcleos, os aspiracionais, que é o que eu não tenho ainda, mas quero desenvolver. Tem os acidentais, então, imagina, sem querer eu acabo contratando todo mundo que vem do Mato Grosso. Ou então ali da região do Paraná, ali Mato Grosso do Sul, Paraná, naquela região, naquela divisa. Sem querer, querendo, eu já botei uma condição de que aquelas pessoas tomam tererê e vai ter uma pausa durante o dia, ou pelo menos todo mundo vai dar com a cuia tomando tererê no ambiente de trabalho. Parece bobo, mas outras decisões que a gente toma, inadvertidamente, transformam a cultura. Se eu só contrato pessoas jovens, eu vou ter uma cultura jovem, ainda que o dono da empresa seja uma pessoa de 70 anos, porque ela só trouxe pessoas jovens e isso aquilo moda a forma como agimos. E assim sucessivamente. Depois a gente vai para o que a gente faz. E essa é a pergunta mais fácil, porque essa é concretamente o que a gente faz no dia a dia. Eu sou uma empresa que faz robôs para o ambiente fabril. Eu sou uma empresa que fabrica substituto da pele humana, como eu falei no último vídeo. Eu sou uma empresa que desenvolve novos materiais para substituição do tecido à base de algodão. Tudo isso é o que a gente faz. E aí a gente... essa é a pergunta mais concreta que a gente tem que responder. E aqui começam as perguntas um pouco mais... que a gente precisa refletir também, né?
A pergunta 4 é o que é o sucesso? Como seremos bem-sucedidos? E aqui é super importante alinhar essas expectativas, porque para o dono da empresa pode ser que o sucesso para ele signifique uma coisa, enquanto para a pessoa financeira signifique outra. E aqui é um detalhe que, se a gente não deixa claro, vai transformando as nossas ações, os nossos planos, e inclusive as nossas equipes, elas começam a ter metas diferentes. Uma equipe começa a desenvolver o melhor produto possível, tecnicamente falando, porque isso é o sucesso na cabeça daquele responsável, enquanto a equipe financeira quer focar no lucro. Lucro é receita menos despesa, então se eu reduzo a minha despesa, eu tenho mais lucro. Então, ou seja, eu vou comprar equipamento mais barato, materiais e componentes mais baratos, mas o outro está querendo focar na qualidade. Veja como o bem-sucedido aqui é diferente, e isso é receita para dar errado mais na frente. Então, como somos bem-sucedidos, é super importante a gente já estar alinhado desde cedo. O que traz para a gente a gente está falando aqui de comunicação, da vantagem, mas como a gente começa a entrar no que é estratégia, porque estratégia é basicamente o que fazemos para chegar no lugar que a gente quer. Então, o que a gente quer, que é o sucesso que a gente quer alcançar? Então, aí ele começa a falar bastante dessa formulação um pouco menos árida sobre estratégia. E aí dá alguns exemplos, né, de como a gente pode ir construindo essa estratégia dentro da nossa organização. O que nos leva para a pergunta 5, que muito provavelmente é algo que a gente acha que não deve mudar nunca, né, que é o que é mais importante agora. E a gente tem a tendência, e eu me incluo nesse grupo, de botar sempre qual que é o meu objetivo máximo, final. Então eu quero mudar a indústria de baterias global. Puta, lindo, legal. Mas o que é mais importante agora? Porque se a gente não coloca em perspectiva, a gente vai começar a trabalhar com horizontes tão alargados e com objetivos tão grandes que a gente pode cair na armadilha da paralisia por análise, realmente de saltos muito grandes do ponto de vista tecnológico ou mercadológico. Isso pode acabar atrapalhando o quanto a gente quer caminhar. Então, a gente faz esse exercício de quebra, né? Eu quero chegar lá, mas deixa eu ir quebrando nas etapas. A gente chama isso em psicologia, a gente chama isso de chunking, né? De fatiamento. Então, eu pego um problema grande e fatio em problemas menores. E não só o chunking, como né, o fatiamento dos problemas, como a priorização dessas fatias. Então, o que é mais importante agora para que faça sentido para que eu alcance o meu objetivo no futuro. Super importante. E uma coisa legal que ele fala é uma coisa, o que é mais importante agora. E não é o que são as coisas mais importantes, é o que é mais importante agora. Então, todo mundo concordar no que é uma coisa mais importante também é um exercício de, né, deixar o ego fora da sala, porque às vezes pode ser que naquele semestre, naquele trimestre, naquele ano, uma área vai ser mais importante do que a outra, mas a gente sempre precisa lembrar que se a gente concorda que aquela meta, aquele objetivo é mais importante agora, a organização vai ser mais bem-sucedida. Então, estamos todos juntos no mesmo barco, remando para o mesmo lugar. E por fim, quem faz o quê, né? Que aí é simples. Fulano, você está responsável pela tecnologia, Cicrano, você está responsável pela pesquisa, Beltrano, você está responsável pelas vendas, e todo mundo se reúne, tem aqui um fundador, tem aqui um presidente, tem aqui isso tudo. Esse é o básico. E pode parecer básico, mas já vi muito lugar e já trabalhei em muito lugar em que a mesma coisa era feita por áreas totalmente diferentes. E aí isso resulta em dados diferentes, em premissas diferentes, em conclusões diferentes, dando insumos para ações diferentes. Então, o escrever, quem é responsável pelo quê, quais são essas fronteiras, essas delimitações, é muito importante. Então, retomando, por que existimos, como agimos, o que fazemos, como seremos bem-sucedidos, o que é mais importante agora e quem faz o quê.
E com isso a gente passa pelo segundo grande bloco da vantagem, que é essa clareza, e a gente está criando essa clareza. E depois, Patrick passa aí praticamente a segunda metade do livro passando pelas técnicas e táticas de como a gente reforça e propaga essa clareza para o restante do time. Que aqui eu não vou entrar nos detalhes, podem ler o livro, vou deixar o link aqui, mas a importância da gente estar da gente ter esse foco, ter essa clareza, não apenas a clareza do que a gente está fazendo nessa organização, mas a clareza de que precisamos ter clareza, essa meta-clareza, né, por assim dizer. Porque se não são os responsáveis, os fundadores, né, o corpo da alta liderança, quem será? Isso não vai vir de quem está no dia a dia da operação, porque tem as suas metas diárias, as suas metas super concretas, e está com foco em outro lugar, né? Isso tem que vir de quem está olhando, né, de sobrevoo em tudo o que está acontecendo, porque aí que a gente aí consegue ver todas as peças se mexendo e como está tudo de fato encaixando para ir no mesmo sentido, né? Então, hoje trago essa provocação sobre a comunicação, a clareza. Ponham essa palavrinha clareza no vocabulário, né, organizacional, estratégico de vocês e comecem a entender como, e comecem a observar. Primeiro absorve, depois começa a observar como essa clareza, ou muitas vezes a falta da clareza, pode trazer impactos muito concretos no dia a dia, na tomada de decisão, nas metas como são desenhadas e nas surpresas que a gente encontra no dia a dia quando tem um time fazendo uma coisa e tem outro time fazendo outra. Beleza, gente? Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa aqui seu like, comente, compartilhe. Fala o que você entende por clareza, se você concorda com todas essas provocações e essas prescrições do Patrick Lencioni. Eu, pessoalmente, não é à toa que eu estou gravando esse vídeo para vocês sobre esse tema, porque eu vi na prática o mal que é não ter essa clareza e como times andando separadamente fazem mal e realmente muito mal para as organizações. Não apenas as grandes, mas as pequenas. E talvez, sobretudo, as pequenas, porque a gente falta recurso, falta dinheiro, falta gente, falta tempo. Então, quanto mais desperdício a gente tiver desses elementos, pior. E a clareza ajuda a gente a ter coesão para que a gente consiga caminhar todos na mesma direção e conquistar no que a gente está se propondo. Beleza? Um abraço e até semana que vem.